Abençoa, Senhor, o brando ninho em que este lar se transfigura, entretecendo em fios de ternura, agasalho para os que choram no caminho. O Abrigo Espírita Oscar José Pitã foi fundado em 1949 e desde então vem amparando o idoso carente com muito amor e dedicação. Os moradores do abrigo são assistidos nas suas necessidades de alimentação, higiene, vestuário, acomodação, lazer e saúde. Mergulhamos no escuro torvelinho de nossa própria senda, estranha e dura. Avançamos nós mesmos à procura do asilo tutelar do teu carinho. O abrigo é também uma sociedade espírita organizada no sentido da divulgação do espiritismo. Suas atividades se desenvolvem através de reuniões de exposições doutrinárias, grupos de estudos, reuniões mediúnicas, transmissão de passes, atendimento fraterno, entre outros. Vamos lá. Ensina-nos assim em toda parte a exprimir-te as lições ao reencontrar-te em nosso irmão que a dor punge e governa. Aos sábados, o abrigo recebe crianças e jovens nas atividades da evangelização, onde as sementes dos ensinamentos de Jesus são plantadas nos corações dos homens de amanhã. Concomitantemente, ocorrem os encontros da família, que tem como objetivo valorizar a função educadora e regeneradora da família no processo de edificação pessoal do espírito humano. E faze desta casa o doce abrigo, em que possamos trabalhar contigo, no culto vivo da bondade eterna. Nossa instituição está de portas abertas para recebê-los. Venham participar conosco. Bom dia, amigos. Um abraço virtual a todos que nos acompanham nesta manhã e também para aqueles que irão estar conosco na reprise na quinta-feira, para mais um trabalho doutrinário do nosso amado abrigo Oscar José Pitã. Então, como fazemos sempre, para início do nosso trabalho, vamos ler uma mensagem. Hoje será do livro Caminho, Verdade e Vida, pela psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, capítulo 25, Tende calma, e a seguir faremos a prece inicial. Tende calma. E aqui nós temos, iniciando com uma citação de João, no capítulo 6, versículo 10.
E disse Jesus: mandai assentar os homens. Essa passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos, então, preocupados, Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender à dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia. E distribui o recurso com todos, maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Os homens, esfomeados de paz, reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente, se desesperam cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma, não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Querido Mestre Jesus, aqui estamos juntos mais uma vez para compartilhar momentos de prece, de reflexão e de paz. Que a lição evangélica que iremos ouvir nesta manhã possa ser absorvida com o entendimento necessário para fortalecer a nossa fé, aplacando a angústia de nossos corações. Que a amorosidade do Dr. Oscar Pitã e dos demais espíritos benfeitores do nosso abrigo nos envolvam com emanações de saúde e serenidade. E que o nosso irmão Eduardo receba proteção e inspiração para o desenvolvimento do seu trabalho. Que assim seja. Então, meus irmãos, passamos de imediato para o Eduardo, que irá nos trazer a mensagem da manhã de hoje. Bom trabalho, Eduardo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, Isolete. E queremos, mais uma vez, dar o nosso bom dia a todos os irmãos, todos os amigos que nos acompanham nesta manhã de domingo para mais um trabalho do nosso querido abrigo Oscar Pitã. E assim rogamos a Jesus que ampare a todos nós. Não se turbe o vosso coração. Esse é o nosso tema. E é importante que a gente traga, historicamente, quando e em que situação Jesus falou esta frase para os discípulos, né? Então, tais palavras foram proferidas durante a última ceia de Jesus, um pouco antes do seu martírio, né, da sua crucificação, e fazem parte das últimas instruções que Jesus deixou aos apóstolos, cujo objetivo principal foi de reafirmar, mais uma vez, o seu amor, a sua compaixão para toda a humanidade, para todos nós, né? Com todos nós. E ele coloca isso
com um sentimento de esperança, né? É muito forte isso, é muito presente nesta frase de Jesus, segundo o registro de João. Então, manifesta-se na forma de um apelo, né, que solicita a todos os seus seguidores, a nós, a humanidade inteira, para que se mantenha a fé na assistência de Deus, né, e também nele, em Jesus. E o livro Palavras de Vida Eterna, que é psicografia de Chico Xavier por Emmanuel, Emmanuel nos traz exatamente o momento, né, que Jesus chama os discípulos para pacificar o ânimo, né, porque naquele momento da história de Jesus, todos os discípulos estavam amedrontados, ansiosos, e Jesus chama os discípulos, né, a quatro paredes, entre quatro paredes, uma reunião entre eles. E sabendo tudo que estava, Jesus sabendo o que estava acontecendo em volta naquele momento, quando se agigantava a trama das sombras. Então, lá fora, Jesus sabia que Judas estava sendo atraído para os conchavos da deserção, segundo o que nos diz Emmanuel. Sacerdotes confabulavam com escribas e fariseus sobre o melhor processo de enganarem o povo, para que o povo pedisse a morte de Jesus. Agentes do Sinédrio penetravam pequenos agrupamentos de rua, jogando contra Jesus as forças da opinião. Perseguidores desencarnados excitavam o cérebro dos guardas que o deteriam no cárcere. E continua Emmanuel, Jesus, atento, não desconhecia a conspiração das trevas. Entretanto, lúcido e calmo, ele diz aos seus apóstolos, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Estas são as palavras de Jesus, e depois uma passagem muito linda, né, do Evangelho de João, e se desdobra várias questões, né, neste diálogo. Mas na frase em si, ela tem duas forças muito poderosas, né? É nos incentivar a firmeza, a calma, a lucidez diante das dificuldades e a crer em Deus, crer nos ensinamentos de Jesus, ou seja, a fé. E Jesus nunca prometeu aos discípulos qualquer isenção de dificuldades, mas normalmente ele, com frequência, ele chamava, ele reclamava para que os apóstolos tivessem confiança. E isso nos traz, né, para a nossa realidade de hoje, para os dias difíceis que estamos vivendo em humanidade. Ele nos chama a nossa responsabilidade. Então, o próprio Emmanuel nos diz, lá no final desse texto, não procures assim fugir à luta que te afere o valor, ou seja, que nos cabe, né? Aceitamos os desafios do dia a dia. E o objetivo é este, muitas vezes nas nossas dificuldades, nas nossas dores do dia a dia, nós procuramos nos afastar desta dor, muitas vezes, como se esse fosse o remédio. Na verdade, o que nós temos que entender é que os desafios existem para nosso crescimento. E quanto mais a gente aprende com eles, quanto mais a gente coloca o olhar para as nossas dificuldades, para os nossos problemas,
o olhar no futuro, o olhar no bem que vai ser gerado, o olhar na nossa melhoria íntima. Esse é o nosso grande desafio. Então, aceitar os nossos desafios é enfrentá-los da melhor maneira possível, transformá-los em experiências benéficas para o nosso espírito imortal. E muitas vezes nós pedimos nas nossas preces que os nossos problemas sejam retirados, ou que a gente muitas vezes se pergunta por que estamos passando por isso, e por essa dificuldade familiar, por esse problema financeiro, por essa dificuldade no trabalho, enfim, na sociedade, nas nossas relações pessoais. E o grande objetivo é pedirmos a Jesus a força, pedirmos a Jesus a coragem, pedirmos a Jesus o entendimento, enfrentando essas dificuldades e fazendo com que elas venham a nos transformar como seres humanos. O coração humano, principalmente nos dias atuais, né, vive inquieto, vive aflito. E nós precisamos trazer a fé, que é uma virtude que gera e mantém a serenidade do espírito. É aquela segurança inabalável, qualquer que seja a conjuntura em que nos encontramos, as dificuldades. A fé é o caminho. E não se turbe o vosso coração, como isso é forte, né? Porque credes em mim, credes em Deus. Porque crer em Deus é crer na vida. É crer nos ensinamentos de Jesus. E como é importante a gente atentar para que Jesus ensinava na prática. Imaginemos o momento em que Jesus vivia junto com os apóstolos, aquele momento onde tudo conspirava contra ele. O mundo conspirava contra Jesus, contra os seus ensinamentos, contra a mudança que Jesus Jesus pregava e, além de pregar, ele demonstrava pela prática. Isso gerou no mundo daquela época, que ainda vivia sobre determinadas leis, por exemplo, a lei de Talião, e Jesus vinha pregar o perdão. Imaginemos um momento, aquele momento onde tudo estava sendo tramado para que Jesus fosse crucificado. E imaginemos o sentimento dos apóstolos, humanos, imperfeitos, tinham medo, tinham receio, tinham dúvida. Mais ou menos como todos nós estamos vivendo hoje, essa dúvida sobre o amanhã, os questionamentos sobre a pandemia vivida, sobre a cura, sobre quais são os legados que isso vai nos deixar. E naquele momento de turbilhão, naquele momento onde todos os discípulos tinham muito medo, tinham muito receio, Jesus, serenamente, diz a eles: não se turbe o vosso coração, nos chamando à calma, nos chamando ao raciocínio, nos chamando à fé. Crer é crer na vida, crer em Deus, é crer
em tudo, no espírito. É crer que nós vamos avançar, precisamos avançar. É crer que as dificuldades de hoje nos encaminham mais rapidamente para uma vida mais saudável, para uma vida mais lúcida, para o respeito às diferenças. Nos chama a reduzir o nosso egoísmo, porque uma pandemia afeta a todos. Ela não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe posição social, não escolhe absolutamente nada. E esse talvez seja um dos grandes legados e aprendizados que nós devemos aprender. Todos somos iguais. E muitas vezes as dificuldades têm que vir, as dores têm que chegar, para que entendamos que somos espíritos criados simples, ignorantes, em processo de crescimento e de evolução. A pandemia nos traz a responsabilidade sobre o nosso corpo, esse instrumento maravilhoso que nos é dado para a encarnação, para o nosso crescimento moral, para a nossa evolução espiritual. E muitas vezes nós simplesmente desdenhamos ou não damos a importância necessária. A perda da saúde ou o medo da perda da saúde nos eleva em sentimento, em responsabilidade. Nós com certeza passamos a entender melhor o nosso corpo, a amá-lo mais, a respeitá-lo mais como instrumento. Então nós precisamos desta fé, essa fé robusta, desse amor. Crer em Jesus é crer no amor. Crer nos seus ensinamentos, nos seus exemplos. E tudo isso vem nos chamar, nos fala a nossa inteligência. E a partir daí, a manifestação da vontade e essa vibração do sentimento positivo, do desejo de melhoria, do desejo de um mundo melhor. E essa crença, essa necessidade, esse desejo pode nos encaminhar a ações positivas, a ações benéficas. Um mundo de regeneração se aproxima cada vez mais. E isso é que nós precisamos todos colaborar com esse mundo para que ele chegue mais rápido. E como podemos fazer isso? Como diz o poema, se você não tem o dom de participar de movimentos filantrópicos gigantescos, saiba que o melhor bem inicia dentro do seu próprio lar. Então nós podemos colaborar melhorando o ambiente do nosso próprio lar. Nós estamos colaborando para um mundo de regeneração. Porque se nós queremos uma sociedade melhor, se nós queremos um mundo melhor, e é o nosso desejo, com certeza esse mundo inicia no nosso íntimo e ao nosso redor. Crer em Jesus é crer na imortalidade da alma. E crer na imortalidade da alma, crer que Deus está no comando, que Jesus está no leme.
crer na imortalidade ameniza a nossa dor da perda de tantas e tantas pessoas no desencarne pela doença, ou tantas outras. Nós já elevamos o pensamento. E se tudo tem um porquê, este porquê é para o bem. Porque Deus é amor. E nada fica fora. Nada acontece sem a permissão de Deus. A dor da perda é natural. Absolutamente humana, sentimental. A saudade. Mas o que nós não podemos é sofrer pela perda irremediável, porque não há morte, como nos assevera Jesus. Crer em Jesus é crer na máxima, na grandeza da vida. É conseguirmos acalmar o coração, os sentimentos nesses momentos difíceis e elevar o pensamento a Jesus. Elevar o pensamento ao mundo espiritual. É conseguir visualizar um mundo melhor. É conseguir sentir a paz de Jesus no meio das dificuldades. E foi isso que Jesus, nesta frase, passou aos seus discípulos naqueles momentos turbulentos. Acalme, serene. Tudo está de acordo com o necessário. E essa paz, esta vontade de um mundo melhor, no momento em que nós assumimos a nossa responsabilidade, por mais pequenininha que ela seja, de colaborarmos para esse mundo melhor, de colaborarmos para a felicidade dos outros. E isso é uma lição muito importante. Eu lembro de uma história de Chico Xavier, que contava que um dos seus companheiros de espiritismo, de centro espírita, de mediunidade, certo dia, cabisbaixo, e o Chico perguntou: o que você tem? E ele disse: Chico, estou angustiado, porque eu tenho uma família maravilhosa. Minha condição financeira é boa. Eu não preciso de mais. Eu tenho amigos maravilhosos. Eu trabalho no espiritismo com muito amor. Mas eu ainda não sou feliz. Eu ainda sinto que a felicidade não é plena. Não entendo isso, Chico, diz ele. E Chico olha para ele com serenidade e diz: quem sabe, meu irmão, o que te falta é a felicidade dos outros. Veja que lição maravilhosa. Veja como nós podemos modificar a nossa forma de entender a felicidade, entender a paz. Ela inicia em nós, mas ela se espalha ao nosso redor. No momento em que nos preocupamos, mesmo que nós entendemos a lição do Chico, nós começamos a olhar ao nosso redor, a gente se preocupa com a felicidade dos outros. Tem melhor caminho para a caridade? Verdadeira caridade moral? Se nós queremos a felicidade dos outros, nós
com certeza vamos ter que exercitar muito mais a nossa paciência, a nossa calma, a nossa tolerância. Nós precisamos elevar o nosso carinho, nós precisamos aumentar o nosso grau de sentimentos positivos de amor. E é um caminho esplêndido, que com certeza trará resultados benéficos, nos trará paz, nos trará felicidade, nos trará alegria. E a confiança em Deus, ela se torna dinâmica. No momento em que a gente exercita a fé, né? Porque a fé precisa ser exercitada. Uma virtude que nós precisamos exercitá-la. E normalmente nos momentos mais difíceis, nas dificuldades que nós precisamos exercitar a fé. E esta fé vai nos modificando as atitudes. Então o verbo turbar significa sofrer perturbação, causar perturbação, desequilíbrio. E é isso, não se turbe, não se desequilibre. Tenha fé. E esta frase, gente, se nós trazemos para os dias atuais, podemos fazer das frases de André Luiz, do Espírito André Luiz, trazendo para o nosso dia a dia, quando ele diz que a tempestade espanta, entretanto, acentuar-nos-á a resistência, se soubermos recebê-la. A dor dilacera, mas aperfeiçoar-nos-á o coração, se buscarmos aproveitá-la. A incompreensão dói, contudo, oferece-nos excelente oportunidade de compreender. A luta perturba, todavia, será portadora de incalculáveis benefícios se lhe aceitarmos o concurso. O desespero destrói. Diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. O ódio enegrece, no entanto, descortina bendito horizonte a revelação do amor. A aflição esmaga. Abre-nos, todavia, as portas da ação consoladora. O choque assombra. Nele, contudo, encontraremos abençoada renovação. A prova tortura. Sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. O obstáculo aborrece. Temos nele, porém, legítimo produtor de elevação e capacidade. Espírito André Luiz. E é isso que nós vemos nos nossos dias. A tempestade espanta, diz ele. Entretanto, vai nos acentuar, vai nos fortalecer a resistência. Mas o importante e que nós precisamos ter atenção é que ele diz, se soubermos recebê-la. E talvez essa seja a nossa maior dificuldade, é receber as dificuldades. Sem o olhar do vitimismo. Sem o olhar da necessidade. Precisamos entendê-la, recebê-la. A dor dilacera, diz ele, mas vai aperfeiçoar o nosso coração. De novo, se soubermos, se buscarmos aproveitá-la.
o mundo de regeneração nos chama à brandura, às bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os pacíficos. Nós precisamos de paz. A paz interior e a paz que se expande. Não se turbe o vosso coração, acalma. Sereno o coração. Mantenha a fé. Mas depois Jesus diz: no mundo tereis aflições. Então ele não nos isenta. Tudo que nós temos que passar de dor, nós vamos passar. É necessário. Mas aí também nós podemos trazer o que nos diz o Espírito de Joana de Ângeles, o bem sofrer. E a gente vem falando sobre dores, sobre dificuldades, mas nós já estamos melhores. Nós já conseguimos aprender. Nós já estamos num processo evolutivo. Nós já podemos agradecer muita coisa. Nós podemos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo o que temos. Agradecemos quem somos. Agradecemos a oportunidade da reencarnação. A oportunidade da prática no bem, da melhoria íntima, do desejo de melhoria. Pedir a Jesus que nos fortaleça esse desejo de melhoria. Nós temos muito a agradecer. Então, os problemas que nós precisamos passar, nós vamos passar. Nós já passamos por muitos. A grande questão é aprender para não repetir. Aprender para não repetir. E depois Jesus diz: tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Que mundo? Que mundo Jesus venceu se ele saiu daqui crucificado? Será que ele está falando do mundo exterior? Não, ele está falando do mundo interior. Eu venci o mundo. Que mundo? O mundo íntimo. Isso é sério. É mais um ensinamento profundo. Porque Jesus passou por todas as dificuldades e manteve-se como Jesus, puro. Não se contaminou com o materialismo. Não se perturbou com a maldade humana. Não se inquietou pela perseguição. Porque ele manteve, ele tem e ele é a fortaleza da fé. Porque ele sabe as verdades do Espírito. E ele nos deixou todas. E nós ainda vacilamos. Nós ainda não acreditamos. E por isso que ele também diz depois: homens de pouca fé. É a fé que nos move. E a certeza de dias melhores. Finalizando o nosso encontro de hoje, queridos irmãos, queridos amigos, rogando a Jesus o amparo e a proteção aos nossos espíritos amigos que conosco estão, para que fortaleçam, para que consigam nos auxiliar, para que tenhamos a fé que dá segurança
a fé que nos fortalece. A fé, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19. A fé, mãe da esperança e mãe da caridade. Que possamos ter essa fé robusta, com o auxílio dos nossos amigos protetores e de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Um bom domingo a todos. Uma semana, que todos tenhamos uma ótima semana com Jesus. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pelo carinho de todos. Nós é que te agradecemos, Eduardo, por estas belas palavras inspiradoras, estimulando, né, que nós possamos fortalecer a nossa fé, para que tenhamos coragem, perseverança, para enfrentarmos essa turbulência pela qual o nosso planeta está passando. Que Jesus te abençoe, te ilumine, te inspire sempre, para que tu continues com essa dedicação e possa dividir conosco os teus estudos, os teus conhecimentos. Muito obrigada. E nós queremos mais uma vez lembrar que esse trabalho será reprisado na quinta-feira, às 20 horas, no mesmo horário em que teríamos a nossa doutrinária presencial no nosso abrigo espírita. Então, meus amigos, depois dessa bela exposição doutrinária, que tanto conforto trouxe para o nosso coração, revigorados por todas essas bênçãos que recebemos, que possamos também nós pacificarmos o nosso coração. E só nos resta, então, dar gratidão a Deus, a Jesus e a todos os espíritos amigos que nos assistem neste momento. Queremos te rogar também, Mestre amado, luz e amparo a todos os irmãos em humanidade, principalmente aqueles que se encontram em maiores dificuldades físicas, espirituais e materiais. Que Jesus possa ser presença constante em nossos lares, nos inspirando sempre as melhores decisões. Uma semana de muita paz a todos. Que assim seja.